Criação de galinhas. Saiba como evitar as principais doenças e mais comuns na sua criação. Se você está enfrentando algum problema de doença em sua criação de galinhas, e assim como muitos, já se desesperou diante de uma enfermidade que abateu boa parte do seu plantel, você precisa conhecer as dicas que eu vou lhe apresentar para combater esse tipo de problema na sua criação. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as medidas de prevenção que podem minimizar ou praticamente eliminar problemas sanitários e as doenças que atacam a criação de galinhas. Imagina chegar em seu galpão ou galinheiro e ver boa parte das suas aves mortas pelo chão e outras tantas apresentando algum sinal que estão doentes. Pois é, não é uma sensação agradável, mas, infelizmente, isso vem acontecendo com muitos avicultores. Uma boa parte das doenças em galinhas costumam apresentar uma mortalidade muito alta, chegando a praticamente eliminar um plantel. Porém, o que muita gente não sabe é que algumas medidas muito simples podem reduzir consideravelmente as doenças das galinhas e, por consequência, a mortalidade nos aviários. O criador de galinha, seja ele para fins lucrativos ou por hobby, deve adotar em sua criação algumas práticas de manejo que vão trazer bons resultados na saúde de suas aves e evitar que esse tipo de problema passe pelo seu galinheiro. Vamos conhecer um pouco sobre doenças em galinhas. O primeiro passo para combater o inimigo é exatamente conhecê-lo um pouco melhor, não é mesmo? E isso é o que todo avicultor deve fazer para ganhar essa luta. São muitas as doenças que podem atacar um plantel de galinhas e o pior, muitas dessas doenças apresentam sintomas absolutamente parecidos, o que torna o combate difícil. Veja algumas das doenças que podem atacar um aviário de galinhas que não adota boas práticas de manejo em seu plantel. E a primeira de todas é a bulba aviária. É uma doença muito contagiosa que é presente em muitos criatórios pelo Brasil e costuma vitimar muitas aves. Ela é conhecida popularmente como caroço, pipoca, biboga, gogo de caroço e normalmente ataca as aves de todas as idades. Temos observado que ela se torna mais presente na época do verão, em função da grande quantidade de mosquitos que transmitem o vírus da doença. Os sintomas mais frequentes são nódulos que aparecem nas barbelas, em torno dos olhos, bico e também por toda a crista. Em casos mais graves, esses nódulos também aparecem na garganta das aves e esse problema causa na ave uma dificuldade de se alimentar e respirar, o que torna a doença ainda mais letal. A doença de número 2 é a doença de Marek. Esta é uma doença causada por um vírus que normalmente ataca as aves mais jovens do plantel. Ela afeta o sistema nervoso, pele e também o globo ocular dos pintainhos. As aves afetadas por essa doença, em sua maioria, sofrem por paralisia e prostração. Normalmente, causa uma mortalidade muito grande nos aviários. Doença de número 3 é a salmonelose. Essa tem sido uma doença de galinha que merece um cuidado muito especial, pois pode ser transmitida da ave para o ser humano. Normalmente ataca as aves de todas as idades, causando uma mortalidade muito alta. Tem sintomas muito parecidos com as doenças causadas por bactérias e que torna o tratamento ainda mais difícil. Agora, a número 3 é a doença de Newcastle.
As aves afetadas por esta doença apresentam lesões no sistema respiratório, nervoso e digestivo. Os sintomas apresentados são diarreia com sangue, espirros constantes, dificuldade de respirar, torcicolo, conjuntivite, paralisia das asas e pernas, baixa produção de ovos e morte de forma repentina. Do nada, as suas galinhas estão ali passeando, começa a bater e morre do nada, como se fosse um ataque cardíaco. Além dessas, existe mais um grande número de doenças que podem afetar a sua criação de galinhas e que o avicultor deve procurar proteger o seu plantel. Exemplo: bronquite infecciosa, leucose linfóide, colibacilose, micoplasmose, encefalomielite aviária, coriza infecciosa, pausteurelose, estafilocose, ormitose, barreliose, tuberculose, enterohepatite, aspergilose, coccidiose, encefalolácia nutricional, ascite. Depois que tornar conhecimento de todas essas doenças que podem afetar a sua criação de galinha, você deve estar pensando: nossa, é muito difícil manter uma criação de galinhas, não é mesmo? Eu tenho uma boa notícia para você. Isso mesmo. Não precisa se assustar tanto. Se você aplicar boas práticas de manejo em sua criação de galinhas, boa parte dessas doenças jamais chegarão em seu aviário. Agora vou lhe apresentar algumas dicas para manter essas enfermidades bem longe do seu plantel. Dica de número 1: construa um ambiente adequado para suas galinhas. Uma medida muito importante na criação de galinhas é o ambiente onde essas aves vão passar os seus dias de vida. E o avicultor deve tomar alguns cuidados para construir um ambiente agradável para o bem-estar de suas aves. São eles: construa um galpão adequado para a quantidade de aves que pretende criar. Máximo 10 aves por metro quadrado, que isso aí é o extremo para quem cria aves de corte, aquele ave branca de granja. Mantenha sempre o galpão seco e arejado. Essa dica é primordial para qualquer tipo de galinhas e para qualquer fase. Mantenha sempre o galpão seco e arejado. Agora vamos para a dica de número 2. Mantenha um bom programa de vacinação. De fato, a prevenção é o melhor remédio. Você deve consultar um médico veterinário para elaborar um programa de vacinação que proteja suas galinhas das doenças mais comuns em sua região. Normalmente, esse programa inicia-se no primeiro dia de vida dos pintinhos e segue pela vida adulta. Como bônus, vou deixar uma tabela de vacinação para vocês aqui no primeiro comentário, tá bom? A dica de número 3: mantenha o ambiente limpo, livre de roedores e pássaros. Isso aí é uma dica impressionante. O avicultor deve manter o galpão e os piquetes sempre limpos para evitar que os pássaros silvestres e os roedores se aglomerem em seu aviário. Por isso, você evita que esses animais tragam as doenças para seu plantel. Isso mesmo. É importante manter o terreno sempre nivelado para evitar acúmulo de água, por consequência, o desenvolvimento de mosquitos que também transmitem algumas doenças às suas aves. A higiene está diretamente relacionada com o desenvolvimento
de doença em sua criação de galinhas. Por isso, mantenha sempre os comedouros, poleiros, bebedouros limpos, impecáveis na medida do possível. Quanto mais limpo, mais vai dificultar o desenvolvimento de alguns problemas. Dica de número 4: pratique a restrição de visitas. Eu já fiz até um vídeo sobre isso. Um cuidado que poucos avicultores desenvolvem em seus projetos é o controle de visitantes em seu aviário, e isso tem causado grandes problemas para a criação. Imagine um visitante que antes de entrar em seu plantel teve contato com alguma ave doente e que através das roupas e sapatos podem ter trazido o vírus, fungos, bactérias para o teu plantel. Pois é, isso pode de fato lhe causar problemas futuros. Quando tiver que receber alguém em sua criação, deve tomar cuidados em higienizar as mãos e, de preferência, trocar as roupas e calçados antes de entrar na área mais comum das aves. Essa dica é impressionante. Dica de número 5: tenha uma área para quarentena. Isso mesmo. O avicultor deve sempre observar o comportamento de suas aves para detectar anormalidade entre elas e, quando notar algum problema, deve separar a ave o mais rápido possível das outras, na tentativa de evitar a disseminação das doenças das galinhas entre o plantel. A ave separada deve receber os cuidados necessários e só depois ela pode voltar para o lote quando estiver completamente curada. Infelizmente, em alguns casos mais graves, é obrigatório sacrificar a ave. As aves mortas devem ser descartadas em fossa séptica construída especificamente para essa finalidade. A gente está tendo aqui o desenvolvimento de uma documentação para formalizar o aviário, e é uma das maiores exigências que deram foi essa fossa séptica, pois muita gente, assim como eu antes, não sabia que as aves que morrem podem trazer sérios problemas para a nossa criação. Então, dicas como essas vão somar para você ter sucesso na sua criação de galinhas, independente qual seja. Esse foi mais um vídeo do canal Mundo Caipira. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.